Olá! Hoje a nossa revisão é de radicais, então vejamos alguns aspectos importantes. Primeiro, adição e subtração de radicais. Nós só somamos ou subtraímos o que está em frente aos radicais. Aqui no caso não aparece, é 1. Então, nesse caso, a raiz se mantém e nós somamos 1 mais 2, 3. 3 menos 5 dá menos 2, ok? Adição e subtração de radicais, somente os coeficientes e repete a própria raiz. Na divisão, só podemos dividir quando o índice for igual. Lembre-se que na raiz nós temos esse valor aqui que se chama índice, esse número que se chama radicando e raiz quadrada de 16 é o 4, que então é chamado de raiz. Tudo isso junto é o que nós chamamos de radical. Combinado? Então, já que a gente usou o vocabulário correto, vamos lá. Só podemos dividir ou multiplicar raízes que têm o mesmo índice. Ao final eu vou dizer como pode se fazer quando o índice for diferente. Então, neste caso aqui, continua a raiz décima, divide-se 15 dividido por 5, 3. Tranquilo? Raiz quarta de 3 vezes a raiz quarta de 7. É possível fazer porque o índice é igual. Basta multiplicar. 3 vezes 7, 21. Se fosse necessário, pode escrever na mesma raiz. Então, raiz quarta de 21. Raiz sétima de 3 na 7 tem uma propriedade bem importante. Quando o índice for igual ao expoente, corta e deu 3. Agora aqui, raiz de 1024 é uma raiz quadrada. Eu não sei, então eu vou decompor o 1024. 1024 dividido por 2 dá 512, dividido por 2 dá 256, que por 2 dá 128, por 2 dá 64, por 2 dá 32, dividido por 2 dá 16, ainda dá por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu raiz quadrada de 2 na 10. E aí, caímos naquela situação que são iguais, então o resultado é 2. Raiz quarta de 125, de 625. A mesma situação, então. Com licença, um minutinho. Então, a gente vai decompor o 625. Então, fica a raiz quarta de 625, dá para dividir por 5, dá 125. Por 5 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. 1, 2, 3, 4. Então, deu raiz quarta de 5 na 4. Maravilha, bingo, cortou, resultado é 5. Raiz quadrada de 3 na quarta. Nós temos duas situações aqui, dois caminhos a seguir. Primeiro, esse expoente passa a ser expoente do índice, não mexe nesse aqui. Daria raiz quadrada de 3 na quarta. 3 na quarta
é 81, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. Raiz quadrada de 81 é 9. Mas imagine que você precisa de uma outra situação. Então, que esta situação seja escrever isso na forma de potência, sempre nesse sentido, expoente sobre o índice. 4 dividido por 2, dá 3 elevado a 2, e 3 vezes 3, 9. Agora nós temos um número em frente, então é importante, esse é um detalhe bastante importante, que gera algumas confusões. Esse 3 é expoente dos 2, então fica diferente se houvesse o sinal de mais. Mas vamos ver o que acontece se tem o sinal de mais. 2 ao cubo vezes raiz quadrada de 5 ao cubo. 2 ao cubo, 8, raiz quadrada de 5 ao cubo. Dá para continuar, tá? Dá para continuar da seguinte forma. A gente vai simplificar o máximo possível. Todas as expressões com raízes. Então, nós tínhamos lá 8 raiz quadrada de 3, de 5 na 3. Vejam que este é maior que esse, e eu posso separar, a gente já viu essa propriedade. Eu posso fazer raiz de 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5. Por quê? 1 mais 2, 3. Só separei por que essa conveniência? Porque corta aqui, ficou 8 vezes 5, que multiplica a raiz quadrada de 5. 8 vezes 5, 40. Raiz quadrada de 5. Não gosto de número com raiz. Aproximadamente 2,1 vezes 80, aproximadamente 82. Só que o número com radical, ele é sempre mais utilizado. O seguinte, eu combinei com vocês de falar se fosse um sinal de mais. Se fosse um sinal de mais, nós teríamos uma situação diferente. A situação seria 2 mais raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Esse não é do 2 e do 5, como aconteceu aqui na multiplicação. Agora nós temos um produto notável. Ou vamos simplesmente resolver sem produto notável. 2 mais raiz de 5 ao quadrado, que multiplica 2 mais raiz quadrada de 5. Multiplicando, nós temos 2, já multiplicamos 2 vezes. Tal do chuveirinho, 2 vezes 2, 4. 2 que multiplica a raiz de 5 é 2 raiz quadrada de 5, mais 2 raiz quadrada de 5, mais raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, eu posso multiplicar, os dois estão na casinha. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Vejam que o índice é igual, né? Então, eu posso 5 vezes 5, 25. Então, nós temos 4. Raiz quadrada de 25 é 5. 5 mais 4, 9. 2 mais 2 dá 4 raiz de 5. Eu só somo o que está na frente. Não posso somar o que está dentro. Pronto, 9 mais 4 raiz de 5. E daí o aluno continua. 9 mais 4, 13 raiz de 5. E aí, veio bonitinho até aqui, mas errou. Não somo números com raízes, né, com aqueles que não têm raízes. O último, então, que nós tínhamos lá é raiz cúbica de 2 na quinta. Então, vejam bem, este é maior.
quero deixar igual para poder tirar um pouco dessa raiz. Vamos simplificar. Então, fica a raiz cúbica, 2 na 5, eu posso escrever como 2 na... Aqui, eu deixo o 3. Para chegar em 5, falta 2. 2 mais 3, 5. Foi só reescrever, porque eu sei que 2 na 5 é exatamente o mesmo que 2 na 3 vezes 2 ao quadrado. Vejam que 2 na 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, enfim, 32. 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 8, 32. Então, é a mesmíssima coisa, mas sempre podemos separar. Então, nós temos aqui, maravilha, cortou 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado, 4. Um jeito de escrever, tá? Então, como a gente vai trabalhar com raízes, é isso. Agora, se ao contrário, eu pedisse que a questão solicitasse que você colocasse esse 7 dentro da raiz. O número entra para a raiz com o expoente igual a este. Por quê? Porque 7 é o mesmo que raiz cúbica de 7 ao cubo. Corta, voltou a ser 7. Então, se eu preciso, por algum motivo, escrever isso lá dentro, então, para entrar para a casinha, entra com expoente igual ao índice 7 ao cubo vezes 3. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 3, 243. 243, que multiplica 3, dá 9. 3 vezes 4, 12. 6, 729. Opa, eu multipliquei por 3. Vamos dar uma ajeitada nisso aqui. Isso serviria se aqui tivesse um 3. Então, nós temos 7 vezes 7, 49. Vezes 7, 7 vezes 9, 63, vai 6. 7 vezes 4, 28. 343, que multiplica o 3. Seria igual a raiz cúbica de 9, 12, 1029. Se o objetivo for simplificar, volta a essa situação. Bom, mas aí isso depende do enunciado de cada questão. Espero que tenha ajudado. Essas são as regras mais básicas, né, mais importantes para se trabalhar com radicais. Até a próxima!